construção é hipérbato. Hipérbato é uma figura de construção ou de sintaxe que consiste na inversão da ordem natural das palavras em uma frase. É bem bacana, gente. Eu gosto muito de utilizar hipérbato nos meus textos. Isso pode ocorrer por motivos de estilo, para enfatizar determinadas palavras ou partes da frase, ou para seguir um padrão métrico de um poema. A inversão pode ocorrer ou acontecer como qualquer elemento da frase, como sujeito, verbo, objeto, adjetivos, entre outros. É como nessa passagem do poema de Camões, ó. Da lua, os raios, os claros raios, rutilavam. Então ele inverteu a ordem. Deveria ser os raios rutilavam da lua. Aliás, os claros raios rutilavam da lua. Os claros raios rutilavam da lua. Camões, para chamar a atenção, colocou a ideia da lua, os claros raios rutilavam. Então, se você pensar bem na estrutura da linguística, né, na língua portuguesa, a ordem típica é sujeito, por exemplo, Paulo. Depois vem o verbo, por exemplo, comprou. Depois vem o complemento, se houver, um DVD. Depois vem os adjuntos, né, adverbiais, no caso. Ontem. Essa seria a ordem normal de uma frase comum. Mas se por algum motivo você inverteu a ordem, a pessoa vai ficar surpresa, entendendo. Será que você teve algum erro? Ou o seu português não está muito bom? Ou você fez isso de modo proposital para chamar a atenção? Quando produzimos inversão nessa ordem, por exemplo, um CD Paulo comprou ontem, criamos figuras de sintaxe denominadas genericamente hiperbatos. Então, se eu falar um DVD Paulo comprou ontem, a pessoa vai entender, mas vai ficar assim chocada pela sua escolha, né, pela sua inversão de ordem. Ok, gente? No que diz respeito à palavra hipérbato, que vem do grego, a etimologia, tá, gente? A etimologia é hipérbatos, que significa aquele que vai além, ou que ultrapassa. O termo é formado por hiper ou hyper, que significa além ou acima, e baine, que significa ir ou passar. Em linguística ou na linguística, hipérbato refere-se à figura de sintaxe que consiste na inversão da ordem natural das palavras em uma frase. Então, hipérbato significa passar além. Ou, em outros termos, para você entender melhor, trocar a ordem natural dos termos de uma oração ou de uma frase. A gente vai estar ouvindo um poema em que ocorre hipérbato e logo depois ele vai ser comentado. Ok, então no poema que a gente ouviu, ou leu, ou prestou atenção, a ocorrência do hipérbato está na primeira estrofe, nos versos: no vasto mar reflete-se a luz serena. O normal seria reflete-se a luz serena no vasto mar. Isso seria o uso tradicional. Mas, como uma licença poética ou como um uso intencional, no vasto mar reflete-se a luz serena. É muito bonito, né, gente? Parece que dá uma profundidade. Ele transforma um texto cotidiano em uma coisa poética. Qualquer texto que você falar, mesmo que você vá na padaria
comprar um pão. Se você inverter essa ordem, essa frase, fui comprar pão na padaria fui comprar pão, você já vê que foi transformado em poesia. Então a gente encerra o hipérbato e passa para a próxima figura de construção. Essa próxima figura de construção, a síntese, é um pedacinho, é um tipo específico de hipérbato que ocorre quando as palavras em uma frase não seguem a ordem gramatical padrão, mas sim a ordem lógica ou enfática. Ou seja, aqui a bagunça é um pouco mais generalizada. Esse fenômeno é comum em poesia, literatura e algumas formas de discurso retórico. Por exemplo, em vez de dizer o menino jogou a bola, poderíamos ter a bola o menino jogou, onde a ordem das palavras é invertida, mas o significado permanece o mesmo. Essa inversão pode ser usada para enfatizar o objeto da ação, a bola, o sujeito, o menino, ou para criar um efeito de estilo. Ouça comigo, gente, esse texto. Sínquises. Ridículo raparigo, que eu me vendo lotado um dia em ônibus da linha S, por tração talvez o esticado pescoço, no chapéu cordão eu percebi. Arrogante e em lacrimejante tom, que contra o senhor ele ao seu lado protesta, encontra-se. Encontrões lhe pois daria este, vez gente cada que desce. Vago senta sobre se um lugar dito precipita, isto. Passo-no de Roma, dou mais com ele ouvindo tarde, 2 horas que no seu sobretudo outro botar, aconselha um amigo botão. Tá? De Raymond. Como fica estranho esse jogo, uma bagunça, parece que é um bêbado que tá falando. Ok, então olha só, tá? O próximo, aliás, a etimologia da palavra síntese, a palavra síntese vem do grego sínkis, que significa confusão, olha só, confusão ou mistura. Essa raiz grega é formada por sim, né, sincronia, junto, né, a gente já estudou isso, sim, sincronia. Kisses, que significa mistura ou confusão. Em linguística, a síntese refere-se à inversão da ordem normal das palavras, como ocorre no hipérbato, tá, gente? Resultando em uma construção que pode parecer confusa ou incomum à primeira vista. Ou seja, a síntese é um hipérbato exagerado. Então a gente vai estar ouvindo mais um áudio. E eis que, num instante, o gato e os ratos se tornaram protagonistas de uma comédia noturna. O felino, ao desferir seus saltos precisos, surpreendeu os ratos em seu frenesi, criando um enredo de suspense e paranomásia, onde a cauda de um roedor era confundida com a de outro, em meio a risos e suspiros. Assim, na noite de paranomásia, a cidade foi palco de um espetáculo singular, onde as palavras se misturavam com atores improvisados, fazendo do cotidiano um teatro de trocadilhos e encantamento. Clique no card acima para ver o conteúdo completo. Canal 1000 inscritas. Um modo fácil de aprender.